Only thee, only thee, all things are only. Momento de meditação. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Companheirismo. Nós lemos na Bíblia Sagrada, na primeira carta do apóstolo São João, capítulo 1, o versículo 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Amados irmãos, o profeta usou estas escrituras para pregar a mensagem cujo tema é companheirismo. E nesta mensagem ele nos mostra como fazer para ter companheirismo. Não existe companheirismo fora do sangue do Senhor Jesus. O companheirismo só existe debaixo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o profeta diz: Israel tinha um lugar de encontro para fazer companheirismo. Havia apenas um lugar que Israel podia encontrar com Deus. Este era sob o sangue derramado. Debaixo do sangue derramado. Em nenhum outro lugar Deus encontrava com eles, a não ser sob o sangue derramado. Não existe companheirismo fora do sangue do Senhor Jesus Cristo. O profeta mostra no livro de Números, capítulo 19, daquela novilha. Ela tinha que ser vermelha, sem mancha sobre si. Ruiva, vermelha, é uma cor ruim num sentido da palavra. Mas vermelho
é a cor do pacto, a cor do sangue. Você sabia que cientificamente o vermelho, através do vermelho, se torna branco? Olhando no vermelho, através do vermelho, ele aparece branco. Embora seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, mas quando Deus olha através deles, através do sangue derramado de seu Filho, você fica branco como a neve. Vermelho através do vermelho, nenhuma outra cor faz isto. O vermelho através do vermelho se torna branco. E esta é a maneira que Deus olha para você. Embora você, não importa o que você seja, se você entrou debaixo do sangue derramado, Deus não te vê. Mas Ele olha através do sangue. Embora sejam muitos os seus pecados, mesmo assim, você se parece tão branco quanto um lírio para Ele. Oh, que coisa gloriosa, irmãos! Quando nós entramos debaixo do sangue derramado do Senhor Jesus, Ele não nos vê. Não importa o que você fez, Ele olha e vê o sangue. Aí então, nós podemos ter companheirismo com Deus. Nós vamos ver aqui o profeta nos ensinando sobre as águas da separação. As águas da separação é a palavra de Deus. Ela não traz para um companheirismo, mas ela te separa para entrar debaixo do sangue do Senhor Jesus Cristo, o qual te traz a um companheirismo com Ele, com os anjos, com arcanjos, serafins, querubins, e traz a um companheirismo com os seus irmãos. As águas da separação, primeiro, o imundo deveria chegar até o átrio exterior e ali ser aspergido com as águas da separação. O que são as águas da separação? A Bíblia nos diz que somos lavados através da água da separação da palavra. Portanto, a palavra nos separa de nossa incredulidade. Como poderia um credo fazer isto? É a palavra. A palavra nos separa. É a coisa que nos faz saber que estamos errados. Ela mostra o seu erro e ela te separa da incredulidade. Agora observe outra coisa. Aquele que aspergia aquela água da separação devia ter mãos puras e aquilo devia ser mantido em lugar limpo. As águas da separação não podiam ficar num lugar vil,
elas deviam ser mantidas em um lugar limpo. Átrio exterior, o que é isto? O pecador que vem e ouve a palavra e edifica a fé naquele que é Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O que estamos tentando fazer? Fazer companheirismo. Agora o homem ouviu a palavra, ele creu na palavra e ele foi aspergido então com a água da separação. Embora ele não estivesse no companheirismo, não, Senhor. Agora vocês, fundamentalistas, eu quero que vocês olhem para isto. Ele ainda não estava no companheirismo. Balaão tinha o mesmo fundamento de Israel. Caim tinha o mesmo fundamento de Abel. Mas mesmo assim, eles não entraram no companheirismo. As águas da separação, ela apenas te separa, mas ela não traz você a um companheirismo. A letra, disse Jesus, ela mata, mas o espírito, a dinâmica, ela vivifica. Um homem, uma mulher, um cristão que pegar a letra da Bíblia, ele morre. Leva ele a extremos, mas quão bom é o Espírito vivificar. A palavra leva ele a uma separação, não a um extremo, nem para a direita, nem para a esquerda, mas para o alto caminho. Se há um alto caminho, é porque existe um centro do caminho, existe a esquerda, a direita. Quando um cristão entra nestas águas da separação, e ele vai com o Espírito vivificando, mostrando para ele é um cristão sensato, sadio na fé. Ele não é um desvariado, nem para a esquerda, nem para a direita, mas no alto caminho, no centro do caminho. Ele não fica frustrado, derrotado, condenado com a própria água da separação. Ela te separa. As águas da separação estão nos preparando, nos fazendo reconhecer que somos pecadores, que somos transgressores. Esta é a razão pela qual eu podia martelar a coisa. Esta é a razão pela qual qualquer ministro deveria se colocar contra qualquer coisa que Deus diz que é errado fazer. Se ele está cheio do Espírito, ele o fará, pois isto vem do céu. Davi disse: para sempre, ó Senhor, a tua palavra está no céu. Contra o erro, não se deve fazer aquilo. Essas são as águas da separação. Aquilo não te faz um legalista, mas aquilo te faz um cristão que tem coisas que você sofre por não dar conta, não está voluntariamente em você. Não é um pecado voluntário, mas aquilo está em você, e você chora, e você sofre com aquilo, e Deus vê o desejo do seu coração, irmão. Há coisas que você vê nas águas da separação, que a palavra de Deus, você encontra como Paulo em Romanos 7, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Pelo conhecimento da lei,
eu me encontro como transgressor. E aquilo você chora, você sofre e pensa que Deus vai te condenar por causa daquilo. Não, meu irmão, não, minha irmã. Ele vê o desejo do seu coração. Aquilo está separado de você. Você não tem que preocupar. Aquilo ainda não era suficiente. As águas da separação não é o suficiente. Aquilo era o seu conhecimento, sua mente, o interior de sua mente, os campos de batalha, onde as lutas são travadas na mente. Então ele lança aquilo de um lado, ele aceita que esse é o caminho provido por Deus. Ele está pronto para o companheirismo agora? Não, ainda não. 7 eras da igreja, 7 castiçais, o mesmo. Cada era, cada igreja e tudo mais, tem que reconhecer que é o sangue. Cada crente, ele ainda não está em companheirismo. Ele está em companheirismo depois que ele entra debaixo do sangue do Senhor Jesus. É o único lugar de companheirismo. Então, quando este homem, separado pela palavra, santificado pelo sangue, entra no companheirismo divino, então ele estará na congregação de pessoas onde o poder de Deus está caindo, no companheirismo. Não lhe importa o que seja isto, aquilo ou aquilo outro, eles estão todos sobre só um lugar, um acordo, e o sangue de Jesus Cristo nos limpa de toda iniquidade. Então temos companheirismo uns com os outros, cada irmão, cada irmã em companheirismo, porque ele entrou debaixo do sangue, ela entrou debaixo do sangue, e ele não pode, Deus não pode ver mais pecado nele. Aquilo foi desintegrado, aquilo voltou para a sua fonte de origem. Então, ele tem companheirismo uns com os outros. Quando o irmão, uma irmã, vem pelas águas da separação, que é a palavra, e ele fica ali, então ele pode ver os seus erros, ele pode ver os erros do seu irmão, da sua irmã, e pode ver os seus próprios erros. Mas quando ele é separado pelas águas da separação, entrado debaixo do sangue do Senhor Jesus, ele passa a olhar como Deus olha. Ele não vê mais os seus erros, ele não vê mais o seu pecado, porque ele está debaixo do sangue do Senhor Jesus. Ele não consegue mais olhar os seus pecados. Ele olha o sangue de Jesus e fica grato e louva ao Senhor por causa do sangue. Ele agradece a Deus, ele louva o Senhor, porque ele não pode ver mais os seus erros. E ele olha para o irmão e ele vê a mesma coisa. Ele olha para a irmã e ele vê a mesma coisa, também os seus pecados desintegrados. Como o irmão Brana teve aquela experiência, lá naquele restaurante, naquele bar, ele viu aquela mulher tão pecadora, tão imunda. Ele disse: por que o Senhor não varre uma peste desta da terra? Deus levou ele lá fora, e ele viu
os seus pecados subindo. Ele viu desde criança, adolescente, tantos pecados, e aquilo batia no sangue de Jesus Cristo, e o Senhor Jesus enfiava o seu dedo de lado, escrevia perdoado, e jogava aquilo para trás, no mar do esquecimento. Ele ficou tão grato a Deus, de saber que os pecados dele estavam perdoados. E Deus disse: e você ficou tão feliz, está condenando aquela pobre coitada? Ah, sim, meus irmãos. Ele passou a enxergar o sangue do Senhor Jesus, não somente para ele naquela hora, mas também para aquela mulher degradada. Cada irmão, cada irmã, que foi trazido pelas águas da separação, entrado debaixo do sangue do Senhor Jesus, e o sangue desintegrou todos os seus pecados. Ele não vê mais pecado dele, ele não vê mais pecado do irmão, pecado da irmã, pecado em ninguém mais, porque o mesmo sangue que fez isso por ele, também pode fazer para outra pessoa. Oh, como isto é profundo! Ali você tem companheirismo com Cristo, com Deus, com os anjos, com o Espírito Santo, com todos os seres do céu e todos os seres da terra, porque todo corpo no céu e terra é chamada após ele. Isto é correto. E vocês são uma grande família. Vocês terão companheirismo uns com os outros. Vamos lembrar disto, irmão. Irmão amado, irmã amada, estimado povo de Deus. Um irmão, uma irmã que está debaixo deste sangue, ele tem companheirismo com Deus, companheirismo com os anjos, com os seres dos céus, com os querubins, com os serafins, com os anjos, arcanjos e com o próprio Deus. E aí ele passa a ter companheirismo com todos os irmãos, com todas as irmãs. Vamos lembrar disto. Diga comigo: Senhor, o Senhor me trouxe com as águas da separação. Deixa eu entrar debaixo do teu sangue. Deixe-me entrar debaixo do teu sangue. E teu sangue me purifica, e que eu tenha um companheirismo sagrado com seres celestiais, com o Senhor. E aí eu tenho companheirismo com meu irmão, com minha irmã também. Graças ao Senhor Jesus. Vamos dizer: graças ao Senhor Jesus pelo teu sangue. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que Deus nos dê um bom dia na sua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.